Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Lemos em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. A batalha espiritual é o tema do trimestre que estamos iniciando. Basta uma olhada na leitura diária para confirmar a menção do assunto nas Escrituras. Mas existe uma onda extravagante que surgiu na década de 1960 e que tenta se passar por batalha espiritual. A presente lição ou a presente mensagem apresenta o equilíbrio doutrinário que servirá como ajuda para ninguém subestimar o assunto. E, na verdade, poderemos perguntar o que é batalha espiritual. A batalha espiritual, na verdade, podemos entender que é a autêntica batalha espiritual. Ela tem como fundamentos bíblicos, mas nem tudo que se diz ser batalha espiritual tem sustentação nas Escrituras. Portanto, temos que manter a nossa pauta no que realmente focar em batalha espiritual. A Bíblia afirma que todo mundo está no maligno, conforme aqui em 1 João capítulo 5, versículo 19. Portanto, assim existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos do mundo. Primordialmente, os demônios existem, eles são mais reais e manifestam-se de várias maneiras. Em princípio, nas pessoas possessas, e tais espíritos precisam ser expulsos. Por conseguinte, os cristãos se opõem a essas forças malignas pela pregação do Evangelho. Quanto mais pregamos a palavra de Deus, mais estamos nos opondo, mais estamos pondo limites à oração, e também usamos a oração e o poder da palavra de Deus. Tudo isso mantém as forças malignas longe de cada um de nós. Essa oposição dos crentes denominamos batalha espiritual. Na verdade, a batalha espiritual, ela é uma realidade bíblica. O tema principal da primeira epístola do apóstolo São Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Mas, ao encerrar a sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás
e seus agentes. Então, é preciso cada um de nós mantermos a vida pautados na palavra de Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Logo, é preciso manter sempre a vigilância. Portanto, há fundamento bíblico para a verdadeira batalha espiritual, mas é preciso ter cuidado e cautela com as superstições religiosas existentes hoje na face da terra. E as principais crenças na pseudo-batalha espiritual são o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e possessão demoníaca de cristãos, coisas inventadas por quem quer formalizar batalha espiritual onde não é batalha espiritual. Portanto, vamos ver o que a Bíblia declara. Aqui, ninguém tem o direito de fazer o que quiser com a Bíblia. Vejamos, portanto, o que a Bíblia ensina nas passagens reivindicadas pelos líderes defensores dessa inovação. Sobre o mapeamento, as duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia e o príncipe da Grécia, e não fala de espíritos ou possessões malignas. São citações fora do contexto, pois se trata de guerra angelical e não há indício da presença humana. Por exemplo, o gadareno rogava a Jesus muito que não o enviasse para fora daquela província, porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Eles não queriam ir para o abismo. Essa é a razão que pediram para ficar na região. Não se refere, portanto, a espíritos territoriais. Assim, fica claro que se trata de uma doutrina baseada numa interpretação equivocada ou errada. Portanto, temos que ter muito cuidado com esse tipo de mapeamento. Sobre a maldição hereditária, algumas pessoas, no segundo mandamento do Decálogo, Deus afirma visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Mas essas palavras não podem se aplicar à doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte a Cristo Jesus, deixa de aborrecer a Deus, logo é quebrada a maldição. Logo, essa passagem bíblica não pode se aplicar aos crentes, conforme temos em Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 10, que diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que eles fazem com a expressão espíritos familiares é uma fraude apenas, meus irmãos. O termo usado na Bíblia hebraica é Ov ou Ovot, plural, medium, espírito, espírito de mortos, necromante e mágico. Isso está muito longe de serem espíritos que passam de pai para filhos. E sobre ainda a possibilidade de o cristão ser possesso, podemos compreender que é bom lembrar que Saul já estava desviado nessa época. Além disso, aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, além disso,
a Bíblia não fala de demônio, mas que o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quem foi que disse que Judas Iscariotes era crente? Foi Jesus quem disse: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, conforme está aqui em João capítulo 6, versículos 70 e 71. Quando Ananias e Safira, a Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito Santo e não que ficaram possessos. Jamais, não há possessão nesse momento. O crente em Jesus Cristo tem a promessa de que o maligno não lhe toca. Quando passamos a ser uma propriedade de Deus, o maligno jamais pode tocar no servo de Deus. O homem segundo a Bíblia. Jesus disse que um espírito não tem carne nem ossos. Aqui em Lucas capítulo 24, versículo 39. Se o espírito não tem carne nem ossos, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Temos aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus Cristo fez o homem, pois o Verbo se fez carne. Jesus se fez homem, e a Bíblia diz que aqui em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne, que é Jesus, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, não há base bíblica para sustentar o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e a possessão demoníaca de cristãos. Portanto, há necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semeadap, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Lemos em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. A batalha espiritual é o tema
do trimestre que estamos iniciando. Basta uma